É o dia que, meu Deus, né? Folga, não sei onde, né? Mas eu estava em casa, eu acordei e fiquei ali falando com Deus. E eu falei com o Senhor, eu falei assim, meu Deus, parece que não está rompendo, Senhor. Parece que as coisas não estão acontecendo. Só um minuto, gente. Parece que as coisas não estão rompendo. E comecei a conversar com Deus. Quem tem hábito de conversar com Deus? Como se fosse uma pessoa presente ali. E eu comecei a falar com Deus. Eu falei assim, Senhor, parece que não está rompendo, as coisas não estão dando certo, não está saindo, não está coisa. E comecei a chorar com Deus. Porque era algo que eu precisava de um desatar mesmo, sabe? E naquele momento que eu comecei a chorar com Deus, olha, eu estou me lembrando como se fosse o dia. Algo explodiu dentro do meu coração e Deus começou a falar comigo. Eu digo que são poucas as vezes que Deus fala comigo audivelmente como esse dia. E nesse dia Deus começou a falar, eu vou fazer um desatar. E aquilo começou a ferver o meu coração e eu levantei da cama. Porque quando Deus fala, eu tenho o hábito de anotar. E ali eu comecei a procurar um papel, uma caneta, eu não achava. E Deus começou a falar, eu vou fazer um desatar. Mas não vai ser só na sua vida. Vai ser um desatar de um tempo, em uma geração. E Deus começou a dar palavras, Deus falava assim, olha, vai ser uma campanha, vai ser de 7 dias, vai ser de oferta tal, e vai ser... E aqui meu coração começou a acelerar, pastora Ruth, que batia aqui na garganta. Eu falava, Senhor, espera um pouco, porque eu queria votar. Eu falava assim, Senhor, espera um pouco, porque senão... E aquilo começou a arder meu coração, e eu caí de joelhos no chão e comecei a agradecer o Senhor por Ele ter falado comigo. Quando eu consegui me recompor, eu liguei para a apóstola e falei para ela, apóstola, Deus falou comigo. Ela, manda! Aí eu falei assim, Deus acabou de me entregar uma campanha, que é para a gente fazer uma campanha de 7 dias. Ela estava indo para São Paulo, dirigindo com o apóstolo. Eu falei assim, Deus falou para a gente fazer essa campanha de 7 dias, que Ele vai fazer um grande desatar sobre a vida de muita gente. E ali a apóstola colocou essa campanha naquele primeiro ano, e de lá para cá tem sido feito todos os anos em todas as igrejas, e tem sido um desatar em muitas vidas. Amém? Porque eu já quero começar dizendo, igreja, eu já quero começar dizendo, pastores, muitas vezes a gente acha que Deus vai usar a vida da gente só quando as coisas estão bem. Naquele dia era um dia que eu não estava bem, que as coisas não estavam bem, que precisava de um desatar, e Deus falou. E já vai se fazer 10 anos que essa campanha, ela vem sendo feita e desatando a vida de muitas pessoas. Então eu já quero começar dizendo para você, Deus vai te usar independente da situação que você está. Amém? Porque muitas vezes a gente acha assim, a minha vida financeira, minha saúde, minha casa, família, tem que estar tudo bem para que Deus venha me usar. Para com isso. Deus vai te usar a hora que Ele quer e da maneira que Ele quer. Amém? E Deus vai nos usar nesta noite, vai usar quem vai falar grandemente com a gente através de uma palavra que está lá em Lucas, no capítulo 5. Aleluia. Aleluia, Deus. Quando eu conversando com a pastora, eu amo assim, sabe? Pastora Silva, sabe aquelas pessoas, eu costumo dizer, aquelas amigas distantes, que você sabe que se você precisar, ela tá ali. Parece que somos nós assim, né? A Bispa Dani, as pessoas que saíram dali da sede, a gente sabe que a gente tem uma caminhada, tem uma história junto. E quando nós conversamos, ela falou da campanha de desatar. Pastora, você vai fechar a campanha? Eu falei, amém. Então eu já estou com essa palavra no meu coração. E eu conversando com ela, ai, pastora, a campanha vai ser dia 24. Você contou isso para a igreja? Não. A campanha vai ser no dia 24, o fechamento, não sei o que lá. Aí depois eu compartilhando com a apóstola, essa apóstola, eu vou ministrar, quero que você me abençoe. Eu vou ministrar lá na igreja de Areias, no dia 24. Aí, ó, Cris, mas dia 24 é sábado, é dia do avanço em São Paulo. Né? Nas igrejas não tem quase nada, que é para todo mundo estar indo. E você tem que ir também para o avanço. Eu falei, apóstolo, e agora, né? Agora você vai ligar para a pastora Sil e vai ver com ela como é que está isso, né? Amém. Aí mandei uma mensagem, pastora, ele avança dia 24. Ela mandou um áudio para mim rindo, pegou e falou assim, pastora, não é dia 24 não, é dia 22, na quinta-feira. Eu falei, meu Deus, já pensou se eu
Senhor está guardada no meu coração, eu não esqueço. Amém? Lucas, pode ficar sentado mesmo, nós vamos compartilhar essa palavra, deixa a Bíblia aberta que nós vamos decorrer ela. Lucas 5, a partir do versículo 1, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava. Fala assim comigo: ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes, e rompia-se as redes. E no final, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que espanto se apoderava dele e de todos aqueles que estavam, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também de Tiago e João, os filhos de Zebedeus, que eram companheiros de Simão. E Jesus disse a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Amém? Gente, não é palavra de oferta, tá? Essa é uma palavra conhecida como palavra de oferta, né? A gente sempre está ali. Quando Deus me entregou essa palavra, eu falei assim: Senhor, é uma palavra de oferta. Ele falou assim: há um grande desatar através dessa palavra. Pedro, André, irmão de Pedro, ele era seguidor de João Batista. Então, quando Jesus se aproximou, ele viu Jesus. E ele reconheceu: esse é o Cristo, é o Filho de Deus, é o Mestre. E ele foi correndo dizer para Pedro isso: olha, Pedro, nós achamos o Cristo. Que coisa assim. Gente, entra comigo dentro dessa história. Imagina, ele chegou e falou assim: irmão, olha, Pedro, nós achamos o Cristo. Venha, vamos lá para você ver ele. Aí Pedro meio, descrente ainda, não conhecia. Pedro pescador, filho de pescador, que nasceu ali numa aldeia de pescador, a palavra rotula ele como meio bruto, iletrado, não sabia ler. Tudo bem, vamos lá ver esse Cristo. Quando chegou, diz que Jesus fitou ele dos olhos e disse assim: você é Simão, mas a partir de hoje se chamará Cefas, que significa Pedro. Sem entender muito, partindo dali, começou a seguir Jesus meio que de longe, meio desconfiado, sabe? O mineiro ali meio desconfiado, pegou e falou assim: vamos ver o que vai dar nisso. De repente, Jesus chegou diante do, é só voltar um pouquinho, que nós vamos ver ali, diante a cura de um endemoniado de Cafarnaum. Diz que aquele homem estava possesso de demônio. E Jesus ali, cheio da graça de Deus, expulsou aquele demônio. Pedro viu aquilo. De repente, todos aqueles que eram enfermos, todos endemoniados, que iam se aproximando de Jesus, Jesus ia curando, ia libertando. E quando chegaram na casa da sogra de Pedro, chegaram ali na casa da sogra de Pedro, que ela estava ardendo em febre, a palavra diz que Jesus deu um comando para a febre e repreendeu aquela febre, e a mulher saltou, liberta, curada naquele momento, e começou a servir a todos. E Pedro só ali de olho. E quando saíram para pescar, porque era pescador, aquele era o trabalho dele, dos seus sócios, a palavra tem algumas outras passagens, chama os seus amigos Tiago e João de sócios.
os filhos de Zebedeu também, eles eram uma empresa, gente, quando fala de pescador assim, não era um barquinho não era pouca coisa não, tá? Era uma empresa, e eles eram sócios. E naquela noite eles saíram para pescar. E diz a palavra que eles não pescaram nada. Às vezes a gente entende assim, né? Poxa vida, será que foi uma frustração? Mas talvez foi mais um dia na vida deles. E eles não pescaram nada. A palavra fala que quando Jesus foi se aproximando na beira do mar, da Galileia, está Genazaré, mas é mar da Galileia, que não é um mar, é uma lagoa. E Jesus foi se aproximando, ali estavam eles lavando as redes. Limpando as redes, porque eles não pescaram nada, mas provavelmente as redes se sujaram. Não entendo muito de pesca, mas quem gosta de pescar aqui sabe do que eu estou falando. E eles estavam limpando as redes. E Jesus foi se aproximando. Jesus foi se aproximando. E eu acredito, conjecturando aqui, não está escrito, que Jesus chegou ali perto deles e falou assim: olha, tem 2 barcos aqui. Será que você pode me emprestar um barco desse? Para eu poder sentar nesse barco um pouco mais distante? Para que essa multidão, porque a palavra fala que a multidão, nós começamos nele e disse assim, aconteceu o quê? Apertando a multidão. Porque aonde Jesus está, existe uma multidão. E aí, Jesus falou assim para Pedro: você não pode me emprestar o seu barco? Para que eu possa sentar nele e ensinar esse povo sobre o reino de Deus. E ali eu acredito que Pedro, limpando ali as redes, eu acredito que preocupado com os boletos, porque essa é a vida do autônomo, né? Eu sou autônoma, eu sei que toda segunda-feira eu parto, né? Então assim, eu acredito que ele ali lavando as redes, mas preocupado com os boletos da segunda-feira. Puxa vida, hoje eu não pesquei nada, como é que vai ser? Tem um boleto tal pagar, tem a prestação tal, né? Não é assim quem é autônomo, então eu sou autônoma, eu sei que toda segunda-feira é uma conversa com Deus. Enfim, Pedro pegou e falou assim: pode pegar. Jesus se afastou um pouco. Pura comigo entra comigo dentro dessa história e imagina. Jesus afastou um pouco, mas Pedro continuou ali, lavando as redes. Amém? Jesus sentou no barco e começou a ensinar aquela multidão. Eu acredito que ali acho que não tinha ainda nem Mateus e nem Lucas estava tão próximo para poder escrever o que Jesus estava ensinando, porque não fala. Essa é uma das poucas palavras que os evangelhos narram e que não foi escrito o que Jesus estava dizendo para aquele povo naquele momento. Mas ele estava ensinando. E aquele povo estava ouvindo. Gente, não tem coisa melhor do que a gente aprender da palavra de Deus. Como a Lala falou aqui, como a pastora já falou, como o louvor aqui já falou. Quando nós aprendemos de Deus, quando você aprende a palavra de Deus, é uma coisa que nunca ninguém vai arrancar de você. Porque o salmista Davi, ele disse: escondi a tua palavra. Ele falou que escondeu, ele não falou que guardou. Às vezes a gente fala, né? Guardei a tua palavra. Não, o salmista falou: escondi para que ninguém ache a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando nós aprendemos de Jesus, aprendemos da palavra, eu quero dizer, como disse a Laura, é um passo que nós damos em direção à prosperidade. Eu estou dizendo prosperidade, não é só financeiro, é uma prosperidade na sua casa, na sua família, nos seus filhos, na sua saúde, na sua finança. Porque aí nós estamos aprendendo a lidar com tudo isso. E Jesus ensinou aquele povo e falou, e todo mundo ouviu. E terminando de falar, a palavra diz assim: e terminando Jesus de falar, ele foi falar com Pedro. Mas antes de falar com Pedro, eu quero falar um pouquinho do barco. Aquele barco era de quem? Depois que Jesus entrou naquele barco, um milagre aconteceu. Eu já quero declarar na sua vida que depois que Jesus entrar na sua vida, milagres extraordinários acontecem. Mas Jesus, para fazer um milagre, ele precisa de alguma coisa. E ele chegou
Se você chegar na história lá em 2 Reis, fala que existia uma mulher viúva com os seus filhos que estava devendo, e os credores chegaram e falaram que ia levar os filhos. E o profeta chegou e disse para ela: o que você tem em casa? Ela falou assim: eu não tenho nada. Primeiro ela disse: eu não tenho nada. Depois ela disse assim: eu tenho uma botija com óleo. Naquela botija Jesus fez um milagre. Deus fez um milagre naquela botija. Certa vez, Moisés, diante do exército de Faraó atrás, o mar na frente, e aquela situação, e Moisés olhou para o alto e disse: Senhor, o Senhor disse assim: o que você tem nas mãos, Moisés? Moisés disse: eu tenho um cajado. Ele disse: taca nas águas, e as águas se abriram. Eu já quero declarar na sua vida: Deus vai fazer um milagre com o que você tem nas mãos. Eu não sei o que você tem, mas pode pode glorificar o Senhor, porque o desatar de Deus na sua vida vai ser através do que você já tem nas suas mãos. Eu não sei o que você tem. É uma tesoura, é uma chave, é um bolo, é um computador. Eu não sei o que você tem na sua mão, mas é o que está na sua mão que Deus vai desatar. Pastor, eu quero dizer para você, pastor, meu coração arde em dizer para você que com o que você tem, pega na palavra do Senhor, pega ali na Bíblia, que com o que você tem na mão, Deus vai fazer um desatar nesse território, através da sua vida e da palavra que Ele coloca no seu coração, que vai ser extraordinário. Ei, é com o que você tem na sua mão que Deus vai fazer um desatar. Às vezes a gente imagina assim: ah, vai vir, sei lá, vou ganhar algo muito grandioso, eu vou ganhar, sei lá, eu nem jogo na Mega Sena, essas coisas aí, mas eu vou ganhar algo, alguém vai vir aqui e vai me dar algo grandioso. Não, presta atenção, hoje Deus vai fazer um desatar. É com o que você tem na mão, é com a sua profissão, é com aquilo que você trabalha, é com aquilo que você tem habilidade, que Deus vai fazer um grande desatar na sua vida. E se você entendeu, aplauda o Senhor Jesus. Levanta sua mão direita para o alto. É como o que você tem na sua mão, que eu quero declarar hoje, que vai haver um desatar extraordinário na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome do Senhor. E aí, Jesus chegou ali pertinho de Pedro, terminando de falar, terminando de ensinar ali a todos. Chegou diante de Pedro e falou assim para ele: Pedro, volta para o alto mar e lança a rede. Aí Pedro olha assim para ele, aí eu conjecturo uma boa conversa, né? Aí Pedro disse assim para ele: mestre, mas nós pescamos a noite inteira. E tipo assim, eu sou pescador, eu sei do que eu estou falando, eu tenho habilidade nessa área, eu sei que o sol já está quente e agora não se pega nada de peixe. Pedro sabia do que ele estava falando, porque era um ramo dele, ele cresceu numa aldeia de pescador. Ele sabia, o que ele sabia era pescar. Não é assim? Você, dentro da sua profissão, você tem habilidade naquilo que você faz e você sabe do que você está falando. Se você vir falar algo da minha profissão, né, a gente, se for a mesma, a gente vai compartilhar. Mas se não for, eu já vou ficar assim: não, meu filho, não é assim que faz, não é? Por quê? Porque dentro da sua profissão você tem habilidade. E Pedro, a pescaria era a profissão dele. Ele tinha habilidade no que ele sabia do que ele estava falando. Mestre, nós não pegamos nada a noite inteira. A hora de pegar peixe era à noite. Agora já está sol. Como que nós vamos pegar alguma coisa? Mas uma frase que Pedro falou, que vai ser o fechamento dessa campanha de desatar. Ele disse assim: mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Eu quero dizer para você que o maior desatar na vida da gente está na palavra de Deus. O nosso maior desatar
A palavra de Deus é a bússola do crente. Ela é tudo o que a gente precisa para desatar. Mas para isso, nós precisamos muitas vezes gastar tempo para estudar, para ler, para buscar. Para tudo nós precisamos da palavra. Jesus inicia esse texto ensinando o povo. Então nós precisamos aprender daquilo que Jesus deixou para a gente. Aquele povo era guiado naquele tempo sem a Bíblia. Eles não tinham esse norte que nós temos hoje. E aí hoje a gente pergunta, quem está precisando de um desatar aqui grande? Está aqui, ó, na palavra. Está nos princípios da palavra. Quando a gente obedece os princípios da palavra, os desatares vão acontecendo na nossa vida. Não tem como não. Não tem como você ser uma pessoa obediente aos princípios, você ser obediente àquilo que Deus nos ordena e não ser uma pessoa desatada. É impossível. A gente vê isso na vida dos nossos líderes, né? Apóstolo Daniel, na vida do Bispo Diego, são pessoas desatadas, mas são pessoas que vivem a palavra de Deus. Então aqui Pedro, ele deu pra gente, Pedro deu aqui pra gente a palavra-chave para nos atar. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Eu tenho certeza que são 8 semanas, pastora? Essa é a 8ª semana. Eu tenho certeza que durante essas 7 semanas saíram palavras poderosas desse altar. E que se você seguir essas palavras que saíram desse altar, não tem como você não receber o seu milagre de desatar. Amém? Então, sobre a palavra, Pedro disse assim, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Que palavra? Que palavra? A palavra que ele estava ouvindo enquanto ele estava lavando as redes. Porque ele ouviu Jesus ensinar aquele povo. Enquanto Jesus estava ensinando, Pedro estava ouvindo a palavra de Deus. Pedro estava ouvindo, ele estava lavando as redes, mas ele estava ouvindo. Então, ele já tinha visto Jesus curar, ele já tinha visto Jesus fazer milagre de cura, expulsar demônios. Ele já tinha visto Jesus pregar, ouvido Jesus pregar aquela palavra, mas agora era o momento dele colocar em prática. Ele já tinha ouvido, então aqui foi um momento do desatar na vida de Pedro, porque até então ele não tinha tido ainda um particular com Jesus. Ele estava de longe, dando uma olhadinha, né? Ele chegou meio desconfiado, lembra que eu contei? Foi meio desconfiadinho, mas agora era o momento dele ter algo grandioso com Jesus. E aí ele disse assim, eu já te vi curar, eu já te vi expulsar demônio, agora eu quero viver algo extraordinário. Aleluia. Ele fosse agora eu quero ter algo extraordinário contigo. Então é sobre a tua palavra que eu vou lançar a rede. Eu vou voltar para o alto mar e vou lançar a rede. Ele poderia não ter ido, né, Jô? Poderia não ter ido. Ele já tinha pescado a noite inteira. Ele sabia que era de manhã, o sol estava quente, não tinha peixe. Ele poderia ter falado assim, Jesus, estou cansado. Eu já fui lá, pesquei a noite inteira, não peguei nada. Estava aqui limpando a sede, agora eu vou para casa. Mas o que ele fez? Obedeceu uma ordem de Jesus e ele foi. E a palavra do Senhor diz assim, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, agora imagina comigo, ele foi, botou no barquinho dele de novo, o barquinho que Jesus tinha entrado, amém? Aquele barquinho nunca mais foi o mesmo. Aleluia. Porque Jesus entrou naquele barquinho. A sua vida depois que Jesus entrou nunca mais foi a mesma. E nunca mais vai ser, amém? Amém. E aí Pedro entrou no barquinho e voltou para o alto mar, pegou as suas redes limpinhas, desconfiado ainda, mas sobre uma palavra. Ele lançou as redes. Acredito que ele deve ter ficado olhando assim, nada e nada. Daqui a pouco
começou a publicar peixe para todo lado. E ele começou a puxar. Ele começou a puxar e foi assim. O tema da leitura começa a dizer que foi a pesca maravilhosa. Gente, a gente acha algo maravilhoso. Agora imagina o maravilhoso de Deus. Foi uma pesca maravilhosa. Que de repente ele olha e é tanto peixe. Vai ser tanto desatar na sua vida, que você vai começar a chamar os amigos, que você vai começar a chamar a família, porque quando Deus faz um milagre na vida da gente, Ele faz ao nosso redor, Ele faz a nossa geografia. E ali o Pedro começa a chamar os amigos, falam, venham. O outro barco veio também e encheu-se os 2 barcos de peixe. Você pode aplaudir, gente. Encheu-se os 2 barcos de peixe. Ei, gente, presta atenção. Na sua geografia vai haver desatar. Não é só sobre a sua vida que está aqui hoje. O desatar vai lá na sua casa, vai lá nos seus filhos. O desatar vai lá no seu trabalho, vai sobre o seu trabalho. O desatar vai até os de perto, eu costumo dizer, os de perto e os de longe. Pastora Ruth, o desatar vai lá na casa da sua irmã, em nome do Senhor Jesus. Eu creio. Porque com fé Pedro foi e pescou, e aquelas pessoas já começaram a ouvir. Eu começo a imaginar, né, gente, que eu sou daquelas que quando lê a Bíblia, eu entro dentro da palavra, eu me imagino lá no lugar, sabe? Eu fico imaginando aquele barco cheio de peixe, que a palavra fala que estavam tão cheios os barcos que quase iam a pique, ou seja, quase estava afundando. Imagina a alegria daqueles pescadores. Imagina a alegria, imagina a mente deles. Eu sou autônoma, né? Quando tem aquele dia que tem um pouco mais de cliente, né? A gente já começa a imaginar assim, nossa, amanhã eu vou pagar tal coisa, eu vou pagar tal coisa. Não é assim, pastor? Ai, vai dar tudo certo, eu vou comprar tal coisa, eu vou pagar tal coisa. Eu imagino eles ali, aqueles barcos cheios de peixe, eles imaginando, olha, eu vou pagar tal coisa, eu vou levar para fulano de tal, eu não sei o que lá. Mas a palavra fala que eles trouxeram um barco para perto da areia. E quando Pedro desceu, ele realmente teve um particular com Jesus. Foi o momento dele. E ali ele se prostra diante de Jesus e fala, Senhor, não chegue perto de mim, porque eu sou pecador, você não sabe como eu vivi até hoje. E Jesus vira para ele e fala assim, não temas, Pedro, porque a partir de hoje você será pescador de homens. Aleluia. Você não tem noção o desatar que Deus tem na sua vida. Assim como em 2016 Deus me deu esta campanha e ela perpetua, desatando a vida de muitas pessoas ao longo desses anos. Assim vai ser o desatar da sua vida. Ele vai perpetuar durante muito tempo, porque existe uma grande chamada sobre a sua vida. Aplauda o Senhor Jesus. Não temas, Pedro, porque eu te farei pescador de homens. Pedro nem sabia o que era isso, nem entendeu. Será? Eu pesco peixe, agora eu vou jogar uma varinha, eu vou jogar uma rede, vai vir um monte de homem. Como é isso? Mas é algo que no coração dele ardeu tanto, que esse versículo me deixou intrigada, pastor. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Vocês têm noção do tamanho da pesca? Vocês têm noção do que eles fariam com aquilo? Eles deixaram barco, deixaram peixe, porque o desatar não estava no barco, o desatar não estava no peixe, o desatar estava em Jesus. E eles seguiram aquele que é o maior desatador de todo o tempo. E eu quero dizer, se você andar com Jesus, não tem nó, não tem corrente, não tem nada que vai te prender. Se você andar com Jesus, a sua vida será desatada em todas as áreas da sua vida, na sua saúde, na sua finança, no seu ministério, nos seus filhos. Todas as áreas da sua vida será desatada para
Eles entenderam que o desatar não estava naquela quantidade de peixe que eles pegaram, mas que o desatar estava em Jesus. E ali em Jesus, a palavra fala, eu me intriguei com isso porque era a necessidade deles, era o milagre que eles estavam esperando naquele dia. E a palavra diz assim, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. João e Tiago, os filhos de Zebedeu, olhou para o pai e falou assim, tchau pai, estamos indo. Aí ali, André, Pedro, Tiago e João começaram a seguir Jesus. E foram os pais da igreja, aonde nós temos a palavra que eles viveram e escreveram como norte. Você tem noção do tamanho do desatar que Deus quer fazer na sua vida? Que esse desatar vai perpetuar. Hoje, eu quero declarar na sua vida que hoje Deus está fazendo um desatar que vai perpetuar na sua vida. Esse desatar, assim como foi na vida de Pedro, que a partir dali ele se tornou um dos pais da igreja, um dos principais apóstolos do tempo. Assim será na sua vida. O desatar que Deus vai fazer na sua vida hoje. O que significa atado? Atado é algo amarrado, é nó, é corrente, é coisa que está parada, trancada. A vida daqueles homens era isso. Mas quando eles entenderam que Jesus era o desatador, ele falou assim, não, é com ele que nós vamos andar. E por isso eles deixaram. Então que nessa noite você entenda que Jesus tem muito mais para você do que só uma festa maravilhosa. Jesus tem muito mais para você do que só os milagres que ele já tem feito na sua vida e que ainda vai fazer. Ele ainda tem muito mais. Porque quem é que não conhece aquela pessoa que chegou na igreja destruída, que chegou com muitos problemas de saúde, de família, e que o Senhor restaurou, e que o Senhor curou, e que o Senhor transformou, mas que de repente essas pessoas não estão mais na presença de Jesus? Quem conhece alguém assim? Você sabe por quê? O olho estava só no peixe, não estava no abençoador, não estava no dono do milagre, não estava no desatador, estava só naquilo que Deus poderia te dar. Eu quero dizer que existe algo chamado eternidade, que essa é só que Jesus pode nos dar. Essa eternidade é só Jesus que pode nos dar. E as coisas daqui da terra não se comparam com o que nós vamos encontrar nessa eternidade, que só Jesus pode dar. Amém, igreja? Amém. Então hoje eu quero que você receba essa palavra que diz assim: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Sobre as palavras que foram lançadas nesse altar durante esta campanha, você já está desatado para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Se coloca de pé. Eu queria que vocês se colocassem de pé. Eu queria que vocês se colocassem de pé. Eu não estive aqui durante essas 7 semanas para saber qual foram as outras palavras que foram ministradas aqui. Mas eu quero que você comece a trazer à memória as 7 semanas, as palavras que foram lançadas aqui nesse altar. Desde o primeiro dia que foi determinada esta campanha. Qual foi a primeira palavra, a segunda, a terceira? Ah, pastor, mas eu não vim. Mas qual foi a quarta, a quinta? Quais foram as palavras lançadas nesse altar? Porque hoje fecha dizendo assim: sobre a tua palavra eu serei desatado. Olha o senhor que está do seu lado. Sobre a tua palavra eu serei